Em uma época em que a Amazônia parecia um território esquecido pelas leis, o Acre vivia sob o domínio de um homem que oficialmente representava a justiça. Um coronel da Polícia Militar, político influente, respeitado por todos e temido por muitos. Mas por trás do uniforme e dos discursos políticos crescia uma rede de medo, silêncio e morte. Na fronteira entre o poder e o crime, Ildebrando Pascoal construiu um império sustentado pelo terror. Seu nome atravessou os corredores da política, os becos do Rio Branco e as manchetes de todo o país. Um homem que usava a farda e o mandado para eliminar inimigos, silenciar testemunhas e que, por muitos dos seus métodos, ficaria conhecido como deputado da motosserra. Esse é um caso que revela até onde a corrupção pode se misturar ao poder e como o Estado por muitas vezes se transforma na própria arma contra o cidadão que deveria proteger. Olá, minhas deusas e deuses do Olimpo, eu espero que vocês estejam bem. Aqui é a Cris Nunes e sejam todos muito bem-vindos ao canal Doc Criminal. Peço para vocês logo agora no início do vídeo que nos deixem aquele like, porque assim o YouTube entrega para muito mais pessoas o nosso conteúdo aqui dentro da plataforma. Também te convido, se caso tu ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal e entre para essa comunidade maravilhosa, porque por aqui nós temos os melhores inscritos e os melhores comentários. Ativem o sininho de notificação para tu não perder nada que acontece por aqui. Bom, esse caso de hoje ele foi indicado pela minha amiga querida, maravilhosa, que está com a gente aqui, né, no canal desde o Falando dos Sete Ventos, que é a Ana Luísa Damascena. Ela, junto com o nosso amigo Mohamed, nos indicaram este caso. Então, fica aqui o nosso agradecimento em nome de toda a nossa comunidade para com a Ana Luísa e para com o Marcos. Agora, dado todos os recados da missa, vamos para o caso? Seu Cosme Nogueira Leite era um pecuarista conhecido em Rio Branco, no estado do Acre. Casado com a dona Amote Pascoal Nogueira, eles construíram uma família numerosa e tradicional. Tiveram 10 filhos, entre eles o seu Ildebrando Pascoal Nogueira Neto, nascido no dia 17 de janeiro de 1952. Era uma família aí com raízes firmes em Rio Branco e bem posicionada economicamente, respeitada socialmente. As crianças cresceram num ambiente de estabilidade financeira, disciplina e com bastante rigor. Com o tempo, cada filho foi seguindo seu caminho. Na vida adulta, escolheram a grande maioria deles ali na profissão como militares, né? Se destacando na sociedade acreana. Desde muito pequenos, eram praticamente conhecidos da galera toda. Entre esses filhos, um apenas se formou em odontologia, mas no geral eles constituíram família, uma dinâmica familiar onde a maioria dos homens, né, vivia fardado, a hierarquia era obedecida e o nome deles, Pascoal, tinha peso no Rio Branco. O seu Ildebrando foi um desses que vestiram a farda. Ele ingressou na carreira militar e chegou ao posto de coronel da Polícia Militar do Acre, naquele contexto local. Isso significava muito, era prestígio, respeito, poder. Era um homem conhecido, né? Como eu falei para vocês, presente no círculo social importante. Alguém que transitava com facilidade pelas autoridades, empresários, figuras influentes. E ao mesmo tempo muito povão. Foi nesse ambiente que ele conheceu a dona Maria Rosângela da Costa Godin, com quem eles formaram família, e um desses filhos é o Ildegar Pascoal. Mas, aos poucos, o coronel ele foi ampliando o espaço para além dos quartéis.
O belo estado do Acre enfrentava, infelizmente, um período de inferno na terra desde os inícios dos anos 80. Parava sobre aquele estado a presença de grupos de extermínio e estruturas clandestinas, muitas vezes formadas por agentes públicos, civis e armados que assumiam para si a tarefa de resolver os conflitos à base da força. As reportagens da época falam em lavagem de dinheiro, contrabando, tráfico de drogas e de influência de arranjo que herda práticas de um período da ditadura e atravessa ali os anos seguintes. No Acre, esses conflitos agrários entre fazendeiros e seringueiros era muita briga, era muita violência, era muita morte. Exemplo disso, né, um dos casos que eu acredito que mais conhecidos do nosso país se trata do querido Chico Mendes, né, líder seringueiro, cuja luta dele contra a exploração do trabalho na floresta ganhou uma repercussão internacional. É um homem que até hoje aparece tanto nos livros de história quanto nos livros de ecologia. Chico Mendes era um grande líder e um grande nome do nosso país. Ele foi assassinado no dia 22 de dezembro de 1988, dentro da casa dele em Chapuri, no Acre, deixando escancarado para o mundo inteiro a realidade daquele estado. E o Acre, né? Eu não preciso dizer para vocês que o Acre é belíssimo, é um estado rico, é um estado incrível. Depois desse choque, multiplicaram-se relatos sobre a atuação de milícias privadas formadas por grandes proprietários rurais, com o apoio de integrantes das forças de segurança. Um desses nomes que surge aí é do delegado Enoque Pessoa de Araújo, frequentemente citado como responsável por execuções de suspeitos que voltavam às ruas. Outro integrante das forças públicas que se destacaria ainda em meados dos anos 80 é então o seu Hildebrando Pascoal. Já lá nos anos 90, uma figura extremamente influente, tanto na segurança pública, porque ele foi ajudante de ordem do prefeito Adalberto Aragão, e essas redes ali, elas passaram a ser chamadas genericamente de Esquadrão da Morte. E segundo as denúncias e peças processuais, eles controlavam os fluxos ilícitos em Rio Branco, montando uma economia paralela lastreada na violência. A disputa entre as facções durou pouco, porque em dezembro de 92 o delegado Enoque ele foi morto, né? E ele foi morto por tiros que recebeu pelas costas. E o grupo dele acabou perdendo ali a força. O vácuo aberto por essa morte, segundo as investigações, né, acabou favorecendo então o círculo ligado ao seu Hildebrando, que expandiu a influência e passou a agir com mais liberdade, enquanto instituições locais elas eram acusadas de omissão, porque tudo acontecia e as autoridades de certa forma não faziam nada. Foi assim que o seu Hildebrando ele acaba ganhando os palanques, porque ele sai candidato a deputado nos anos 90. E nesses discursos dos comícios, ele fazia questão de falar sobre bandido bom é bandido morto. E essa frase, ela levava esperança para aquele sofrimento, né, de crimes que vinha ali se arrastando por anos. Por fim, no ano de 1994, o seu Hildebrando Pascoal ele foi eleito, gente, deputado estadual pelo PFL, capitalizando o prestígio, né, acumulado ali na carreira militar, a tradição da família e o mandado político. Só que em 96, alguns acontecimentos começaram a formar um efeito dominó que resultou numa desgraça sem tamanho, porque havia um cara chamado José Hugo Alves Júnior, mais conhecido como Huguinho, que era natural de Avelino Lopes, no estado do Piauí. Este o Huguinho, ele era filho do seu José Viriato Correia Lima, conhecido lá no Piauí como o Velho Hugo. E esse Velho Hugo, ele era capitão da Polícia Militar do estado do Piauí. E o Huguinho, filho do Velho Hugo,
Ele era casado com a Clerisnar dos Santos e juntos eles tinham uma família com 2 filhos pequenos ali. Mas diferente do pai dele, esse cara aí, ele era um nabão, esse Huguinho. Ele era violento, ele levava uma vida ali tudo estragada. Inclusive, em 86, na cidade de Curimatá, no Piauí, desencadeou ali uma briga com seu Giderônimo de Freitas Louzeiro. E a briga ficou muito feia, até que o Huguinho, na ocasião, ele estava com um amigo dele chamado Osório. E aí ele acaba atirando contra este fazendeiro e matando o homem. E depois que o homem estava morto, ele pega todos os bens dessa vítima, inclusive até algumas ovelhas, e foge do local. Depois eles acabam pegando ele até que ele foi condenado. E foi aí que se levanta uma história que possivelmente o pai dele deu um jeito de fazer com que o filho, o Huguinho, não fosse preso. Por isso ele foge do estado. Agora, se ele recebeu realmente uma ajuda do pai dele ou não, né? A gente não sabe. O que eu estou dizendo aqui é que dizem que não significa que recebeu. Mas o fato é que o Huguinho, ele não é preso, né? E ele vai com a esposa e com os filhos, fugindo de um lugar para o outro, cruzando aí o país em busca de refúgio. E entre 1986 até 1990, ele passa pelo Pernambuco, Mato Grosso, Tocantins e São Paulo, até ele ir para Rio Branco, capital do Acre. O pessoal, sem saber do passado do Huguinho, que aparentemente era um pai de família, casado, com 2 filhos, né? Uma menininha ali de uns 7, 8 anos e um gurizinho de 10, era um a mais no local, em Rio Branco. Ele tinha um caminhão azul Mercedes-Benz que ele alugava para obras em construção e para uma pessoa fazer o serviço e outra. Então, era aí uma família vista dentro de uma normalidade. Ele tinha também um carro Santana. Mas não demorou muito para que o Huguinho ele metesse os pés pelas mãos, porque ele começa a dar um golpe aqui, um golpe acolá, pinta de empresário. Papo ele tinha de sobra, né? Mas ele não imaginava que ali no Acre a conversa era outra. Havia um esquadrão da morte e com seu Ildebrando no poder político, agora mesmo que aquele grupo tinha mais poder. Só que de uma forma sorrateira, né? Não era tão assim na cara que ele fazia as atrocidades lá. Mas algo não ia bem na vida do seu Ildebrando. O casamento dele com a dona Maria Rosângela Costa Gondim, com quem juntos tiveram filhos, acabou se rompendo. Em entrevista até a dona Rosângela, ela chegou a dizer que o vínculo afetivo que ela tinha com o marido e com os filhos, né, nunca deixou de existir e que eles eram bons amigos, que ela ainda amava muito ele, mesmo que eles se separaram, mas assim, o motivo da separação nunca foi divulgado. Bom, segundo as investigações, em 1996, a rede ligada a seu Ildebrando Pascoal, que passava aí 2 anos já como deputado estadual, já tinha uma grande força a ponto de interferir em decisões sensíveis do sistema prisional, como solturas, transferências de presos, sem a devida ordem judicial. E diante disso, minha gente, que acontece um outro problema numa outra família, que é a família da Ana Cláudia Torino. A Ana Cláudia, ela era natural do Acre, mas ela passou lá, quando era nova, a morar em São Paulo. Dela conheceu um cara chamado Gércio Torino, um cara também que Deus o livre, envolvido com tudo que não prestava. Eles se casam e com o tempo eles voltam para o Acre, terra natural da Ana Cláudia. E aí esse marido dela acaba preso por tráfico de drogas, sendo então preso na penitenciária Dr. Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco. E aí esse marido nada de sair, ia demorar muito tempo mesmo preso. Era uma pena alta que ele recebeu. E a Ana Cláudia faz o quê? Ela pensa assim, não, eu tenho que dar um jeito de tirar meu marido da prisão. Como já rolava esses boatos aí, que algumas pessoas da cidade tinham o poder de tirar alguém da cadeia e transferir, ela pensa, por que não eu tentar isso, né? Vai que eu consigo essa ajuda. Ela não sabia de ninguém que pudesse fazer tal serviço, mas ela conversa aqui, conversa ali, e ela acaba tendo uma informação de que quem
poderia ajudar ela de uma forma intermediária seria o José Hugo Alves Júnior, o Huguinho, aquele que veio do Piauí para morar no Rio Branco, porque já era aí condenado da justiça por homicídio. E aí o que ela faz? Ela procura o Huguinho, mas daí o malandro diz assim para ela: eu sou muito amigo, muito amigo mesmo assim da família Pascoal, né? No caso, são deputados, os irmãos dele, os primos dele. Nossa, diretamente ligado na polícia, imagina? Eu tenho uma forma, assim, de soltar o teu marido, Gerson. Só que tem uma coisa, assim, ó. Alguém ali da família Pascoal, ele faz esse serviço, só que precisa de 20 mil reais. Gente, esse dinheiro hoje já é muito, né? 20 mil reais é muita grana. Mas em 1996 valia muito mais. E essa guria não tinha de onde arrancar esses 20 mil reais. Mas ela acaba ali conversando com o marido dela. E eles começam a pensar, não, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que sair daqui. A gente junta aí mais dinheiro depois, na hora que eu sair da prisão. E por aí foi lá, né? A imaginação deles. Eles decidem vender, então, a casa deles. A casa que eles tinham no Acre. A casa da família. E ela vende, e todo o dinheiro que ela consegue, ela entrega o valor de 20 mil reais para o Huguinho. Por quê? Porque o Huguinho, então, né, pagaria a alguém da família Pascoal, que era envolvido ali na política e no meio militar, e tiraria o marido dela e pronto. E aí o Huguinho disse assim, não, agora tá tudo certo, agora tu já me deu o dinheiro, beleza, tu só tem que esperar um tempo, espera um tempo que o teu marido vai sair, agora é só esperar. Mas era blefe, gente, porque o Huguinho, ele nem tinha conhecimento com ninguém da família Pascoal. Ele não tinha nada de influência. O tempo passou, nada mudava lá para o Gerson, que continuava preso, e o Huguinho passeando com um Gol prata para cima e para baixo. Ó, eu já ouvi falar que o Huguinho ele já tinha esse Gol prata, já tem outros documentos que mostram que o Huguinho comprou esse carro depois do golpe. Enfim, ele continuava enrola aqui, enrola ali, alugava o caminhão dele, ele arrumava a mecânica, mantinha tudo em dia e, inclusive, foi exatamente por conta desse caminhão aí que ele acaba conhecendo o Agilson Firmino dos Santos, conhecido como Baiano. Ele era da Bahia, né? E junto com a esposa dele, dona Evanilda Firmino, tinham 3 filhos, uma guria com 15 anos, um gurizinho Wilder com 13, mais um menino pequeno. E aí a família decide ir morar no Acre, né, em busca de uma vida melhor. E aí quando essa família chega no Rio Branco, o Baiano, ele trabalhou como mecânico a vida inteira. E aí ele juntou ali um dinheiro e decidiu investir num restaurante com especialidade em iguarias nordestinas. Um homem dito como muito trabalhador, um esposo muito comprometido, um pai incrível, e ele levava a vida daquele jeito, né? Trabalhando no restaurante junto com a família, e sempre que possível ele fazia um serviço de mecânico. E aí quem aparece no restaurante certo dia é o Huguinho. E aí o Huguinho fica lá, senta no balcão, vai conversando com o Baiano, que tinha um caminhão, que ele alugava. Aí o Baiano, olha só, eu sempre trabalhei como mecânico, a hora que tu precisar de um serviço, estamos aí. E foi a partir desse momento que o Huguinho fica mais próximo do Baiano e passa realmente a levar o caminhão dele para que o Baiano arrumasse. Ou seja, a relação dos dois nem era de amizade, mas era de uma prestação de serviço e assim era. Uma relação de cliente normal. Por outro lado, o esposo da Ana Cláudia, preso, e para ele parecia que aquela espera não tinha fim. Eles venderam a casa, né? Por fim ficaram sem dinheiro e a Ana Cláudia sem o marido em casa. E aí ela percebe que ela foi vítima de um baita de um golpe. Foi aí que ela decidiu ir atrás do Huguinho. Ah, Huguinho, e aí eu te paguei, não sei o quê, e o meu marido tá lá preso ainda. Daí ele dizia assim, não, hoje é isso, hoje, amanhã aquilo. Ele sempre estava arrumando uma desculpa, sempre assim. E quem fica sabendo que
nada ia para frente, era o próprio Gerson que estava preso, né? E aí dentro do presídio, ele acaba contando todo esse ocorrido que eu contei para vocês para um colega de cela, que é o vulgo Caicai. Ao ouvir aquela história, o cara disse assim: olha, eu vou perguntar para o subtenente da reserva, da PM, que eu conheço muito bem ele, que é o seu Itamar Pascoal. O seu Itamar Pascoal, nesse período, ele era vereador de uma cidade do Acre, do lado do Rio Branco, né? E irmão do seu Hildebrando, o deputado. E aí, minha gente, deu pano pra manga demais, assim, porque o seu Itamar, ele acaba sabendo pelo Caicai que o nome da família dele estava metido naquele emaranhado de confusão e golpe. E o que os irmãos Pascoal menos precisavam naquele momento era o nome deles rolando pela rua. Porque, devido à campanha política que se aproximava de prefeito, os prejudicaria demais. O seu Itamar, inclusive, ele queria sair candidato a prefeito naquela eleição. E foi aí, né, que ele decidiu tirar a limpo toda aquela história. Então, no dia 9 de junho de 96, ele vai até a penitenciária, conversa diretamente com o Gerson. E aí ele prometeu que ia ajudar aquele preso, sem cobrar nada. Mas que, se ele quisesse, como agradecimento, trabalhar na campanha, já estaria de bom tamanho, né? Mas o seu Itamar disse ainda pro Gerson que ia tentar recuperar aquele dinheiro que era da casa, né, que eles venderam e que acabaram dando pro Huguinho, porque na verdade o Huguinho pegou esse dinheiro que não tinha fundamento, até então não teria. Enfim, tudo estava acertado com o seu Itamar. E é onde esse homem passa a ligar pro Huguinho para que ele devolvesse todo o dinheiro para aquela família. Só que o Huguinho nem aí pro azar. Ele tocou a vida dele normal, como se nada fosse nada. Ele deu um golpe e nem vergonha na cara ele tinha. Passaram-se uns dias e o Gerson acaba saindo do sistema penitenciário. Mesmo assim, o seu Itamar, ele insistia na ligação, cobrando o Huguinho para que não envolvesse o nome dele, né, nem da sua família, nos golpes e que devolvesse o dinheiro para a família da Ana Cláudia. Mas o estelionatário, ele achou ruim essas cobranças feitas por telefone e aí, por fim, ali os dois acabam marcando um encontro no dia 30 de junho daquele ano. O seu Itamar, junto com o Gerson, chega no dia e horário combinado, eles vão até o lugar, né? Mas aí o malandro não aparece. Os dois passam então a rodar de carro na cidade para ver se encontravam o Huguinho, que por sua vez tinha ido buscar o caminhão com o baiano, que tinha arrumado o caminhão aquele dia, o Mercedão. E aí diz assim pro baiano: ai, eu preciso descarregar esse caminhão, será que tem como tu me dar uma mão? E aí o baiano aceitou, só que o baiano não sabia nem desse problema do golpe, muito menos que teria um encontro com o seu Itamar naquele dia, né? Enfim. E aí eles vão para um lugar descarregar esse caminhão Mercedes azul, isso era por volta das 11 da noite, num local onde fica até um posto de combustível, mas não era no posto que eles estavam descarregando, era do lado. Esse posto se chamava Paraty. Não sei se até hoje leva esse nome. Fica num cruzamento. O Gerson, ele, possesso da vida, quando estava junto com seu Itamar e eles veem o caminhão do Guinho, eles já reconhecem. E aí eles param o carro, o Gerson já vai em cima do Huguinho, né, para cobrar ali a dívida e a promessa descumprida. O seu Itamar foi separar a briga, quando o Huguinho pega uma arma e atira contra o vereador, o tenente, irmão do deputado, e que também tinha uma porrada de irmãos militares. O seu Itamar, ele caiu no chão gravemente ferido e, infelizmente, este homem ele não resistiu e acabou falecendo. Já o Huguinho, temendo pela vida dele, naquele momento, acabou fugindo com o baiano em um Gol prata. O Gerson acabou fazendo o mesmo, ele pega a Ana Cláudia e eles desaparecem do estado acreano. Já que, tentando arrumar uma coisa, né, eles acabaram fazendo isso de um modo ilegal, se envolveram em mais confusão, era rolo em cima de rolo. Nunca mais se ouviu falar deles, pelo que eu sei. Ficou lá o corpo do seu Itamar, no aguardo de providências, né, que era tomado pelos próprios moradores. Não demorou muito para que a polícia chegasse no local e a morte
desse homem fosse cada vez mais comentada. Ali ia um homem que o povo gostava muito, era uma figura de respeito e marcante para a população do Rio Branco. Enquanto o baiano, que dirigia o veículo, e o Huguinho, então, no banco carona, seguindo lá para um mundo de nada, eles estavam desesperados com o ocorrido. O mecânico, o baiano, né, ele não sabia de encontro e nem estava entendendo direito o que, que se passava ali. E aí ele pensou por bem nem ir para casa. Foi onde ele para esse carro e diz pro Huguinho, ó, segue o teu rumo que eu não vou ir junto. Só que o que, que o baiano faz? Ele segue pela BR-364 rumo ao interior, Sena Madureira, onde ele conhecia alguns moradores no local. E aí ele pensava assim, não, daqui a pouco eles vão pegar o Huguinho, ele vai esclarecer o que houve e vai dizer que eu não tenho nada a ver com aquilo. E aí o Huguinho faz o seguinte, mais um pouco adiante, ele acaba deixando esse Gol prata, ele abandona o carro, busca um telefone público, ele entra em contato com a esposa dele, a Clerisnar, e diz assim, olha, aconteceu um acidente, mas eu logo apareço em casa. Não demorou muito, gente, para esse cara conseguir arquitetar tudo, né? Ele arruma um caminhão caçamba para levar a família dele para um outro lugar, combina com o dono desse caminhão para que esperasse próximo à sua casa, em Rio Branco. E ele conseguiu também um carro, parece que foi um Fusca, emprestado para ele até em casa. Ele vai até a residência dele, para numa rua onde não tinha movimento, entra pela parte de trás da residência, onde nenhum morador poderia vê-lo. E a esposa Clerisnar, que estava desesperada, né, querendo saber o que que houve, o que que aconteceu, mas ele acaba dando nó nessa mulher, manda que ela arrumasse correndo as roupas, porque todos precisavam ir embora naquele momento. E é isso que ela faz, vai arrumando as malas ali, levando o que ela podia. Logo eles saem estrada fora, tanto ele quanto a esposa quanto os dois filhos, e vão para esse caminhão que já esperava na esquina da casa deles. A esposa de Huguinho, né, a Clerisnar e os filhos dela foram levados para a fazenda de um amigo dele chamado Dário. Ele falou para esse homem que houve um acidente, que ele precisava de abrigo para a família. Ele não contou para o seu Dário o que ele tinha feito. E esse homem, coitado, para poder ajudar essa família, para ficar ali no Acre naquele momento, ele abriga todos eles numa casa de madeira. Enquanto o Huguinho pega aquele Fusca e vai até um local onde ele pega um aviãozinho particular e some. Ah, Cris, como é que ele pegou esse aviãozinho particular? Gente, isso aí é uma coisa arada que se eu falar tudo pra vocês não cabe num vídeo só. Tem que ter assim uns 10 vídeos, porque esse caso aqui é absurdo, tá? Mas ele some do Acre. Há quem diga que tinha um político envolvido nisso, mas a família da vítima, inclusive, estava desolada. Enquanto uns choravam, outros já buscavam por vingança. Os irmãos militares do seu Itamar, inclusive até aquele dentista, o sétimo lá, eles queriam fazer justiça a ferro e fogo. E o seu Hildebrando Pascoal, né, deputado, assim que soube do assassinato, ele reuniu os aliados dele, acionou policiais de confiança e espalhou homens por todo o canto para que encontrassem o Huguinho. Carros, eles fecharam estradas na saída, né, do Rio Branco, e assim, ó, todo mundo tinha que descer do veículo, eles conferiam se estava ali, né, alguém escondido, se seria o Huguinho, enfim, eles tentaram de tudo para localizar o assassino. Logo, o povo já comentou sobre o baiano, que o baiano teria fugido do local levando o Huguinho. Ou seja, na cabeça do seu Hildebrando era algo já pensado para acabar realmente com a vida do seu Itamar e que o mecânico estava envolvido em tudo aquilo. Aí não deu outra. Os homens foram procurar o baiano na casa dele. E quem atende a porta foi a dona Ivanilda, a esposa, que disse que o marido foi trabalhar o dia inteiro, que ele havia consertado um caminhão do cliente Huguinho. E os homens do seu Hildebrando, né, não acreditaram no que ela dizia. Então eles começaram a procurar toda a casa para ver se encontravam o baiano ou até mesmo o próprio Huguinho.
E ela dizia, não, não tem ninguém aqui, meu marido não voltou ainda. E aí eles dizem assim, olha, então tu vai ter que me acompanhar até o quartel para prestar esclarecimento, mas eu quero que tu leve também um dos teus filhos. Só que aí a cozinheira, ela nega. Ela diz assim, não, eu não vou levar meus filhos. Eles não têm nem idade adulta, não tem por que eu levar. Levar para quê? Eu não vou levar. E ela disse que não ia levar, não ia levar. Acaba sendo só ela, então, levada até o quartel, onde ela precisou responder várias perguntas, principalmente onde estava o marido dela, onde estava o Huguinho, mas ela de fato não sabia absolutamente nada, ela não fazia nem ideia do que aconteceu, muito menos onde estava o marido. Mas o problema maior é que enquanto ela estava prestando esses esclarecimentos, um trio de militares foi até a casa dela e acabaram pegando o menino, o Wilder, o gurizinho lá de 3 anos, filho dela, o filho do meio. Quando a Ivanilda chega em casa, ela percebe que nem sinal do marido e que o filho tinha sido sequestrado por policiais. Isso porque a filha dela mais velha ali acaba contando. Mal sabia ela o que fariam com aquela criança, que passou por uma sessão de tortura psicológica, com gritos, que eles perguntavam para ele onde é que estava Baiano, onde é que estava o pai dele, mas o pobre do menino não sabia de nada. Os 3 policiais não acreditavam no guri. Então eles pensaram em começar uma tortura física em Wilder, que só Deus sabe o quanto que aquele anjo sofreu, tá? Além de ser agredido demais, gente, eles usaram pilch queimado. Tem gente que fala óleo queimado, né? Eu conheço como pilch queimado, aquele que é feito asfalto. Aquilo só quando a gente pensa assim que tá no verão, aquilo já é quente. Vocês imaginam aquilo queimado, eles começaram a colocar no corpo da criança. Não bastasse isso, eles jogaram também ácido no peito do guri. Uma crueldade para lá de extrema. Depois vendaram os olhos e o tenente Pedro Pascoal Duarte Pinheiro Neto, que no caso é irmão do seu Hildebrando, mais 2 soldados, o Sebastião Crespim da Silva e o seu Antônio Oliveira da Silva, eles levaram o Wilder para a BR-364, obrigaram o guri a se ajoelhar e foi questionado mais vezes sobre o paradeiro do pai, mas ele não conseguia mais nem responder. Diante daquele silêncio, o seu Pedro Pascoal e seu Sebastião quebraram a coluna cervical, na base da pancada mesmo. Depois o irmão do seu Hildebrando disparou um tiro na cabeça do Wilder, que caiu morto. É isso mesmo, esse foi o fim da vida do filho do baiano. No dia seguinte, o conselho tutelar vai até a casa falar com a dona Ivanilda, mãe do Wilder. Contaram a ela que o guri foi encontrado às margens da BR-364 com sinais de violência e possivelmente seria o Wilder que estava desfigurado. Ela não conseguiu nem enterrar aquela criança, gente. Ela, com medo que acabassem matando os outros 2 filhos dela, acaba decidindo largar tudo, mas tudo mesmo, para trás e ir embora dali. Então ela deixa o filho morto, sendo enterrado como indigente, porque o gurizinho ele foi enterrado como indigente, móveis, roupas, tudo ficou para trás, até que ela volta para a cidade natal, né? Ela vai para a Bahia junto com os 2 filhos. Ainda naquele mesmo dia, o Esquadrão da Morte, que dizem, né, que era um grupo extremamente organizado, eles tinham muitos informantes em tudo quanto é lugar. Eles acabaram sabendo do paradeiro do baiano, quando alguém contou a seu Raimundo Alves de Oliveira, conhecido como Raimundinho, um homem de extrema confiança do deputado. Mas outros 3 homens ficam sabendo que o baiano estava na cidade de Sena Madureira, localizada nas proximidades do Rio Branco, fica a 150 quilômetros, se eu não me engano. Os homens se direcionaram para esse local e nada de encontrarem o baiano, até que eles têm uma nova informação, onde dizia que o baiano estava escondido dentro de um caminhão caçamba. Ele estaria dormindo ali dentro daquela caçamba. Foi aí que o baiano, que nem sabia da desgraça que tinha acontecido com a família dele, né, foi rapidamente encontrado, imobilizado e colocado em um carro Tempra junto com esses 3 homens que seguiram em destino ao Rio Branco. Dizem que foi no
próprio caminho que o deputado Ildebrando foi ao encontro deles. Daí eles pararam o carro, tiraram uma testemunha desse veículo e o deputado, possesso com uma faca, gritou com o baiano perguntando onde é que estava o Huguinho. Mas o baiano não sabia dizer. E daí para frente, minha gente, aí foi só para trás. O baiano ele foi levado para um galpão onde ele ficou até de noite lá, encapuzado. Era como se fosse uma construção, porque nesse lugar ele também é questionado ali, né, sobre o destino do Guinho. Eles fazem várias torturas para ver se ele falava, mas ele não sabia realmente, e cada frase ele era espancado. O seu Ildebrando acabou perdendo a paciência e mandou com que um dos homens amarrasse, então, o baiano e colocasse ele em cima de uma bancada. Não se demorou muito para que um dos homens trouxesse uma motosserra. O baiano, tomado pelo desespero, e desespero, gente, ele tentava convencer ali para que eles não fizessem nada, porque ele não sabia do paradeiro do Guinho. Até que um dos homens que estava ali, que era o Francisco Camilo da Silva, um traficante, ele fica responsável por filmar a desgraça que estava por vir. O baiano amarrado, teve os olhos dele perfurados com a motosserra, ainda começaram a tirar partes, separaram partes dos braços, então assim, não foi um corte feito na junta, né, retirado dessa parte para baixo, depois o outro braço, até que eles decepam o pênis. Ah, Cris, ele estava vivo? Dizem que sim, tá, que ele foi esquartejado vivo. Eles decepam o pênis do homem e, para piorar aquela tortura terrível, acabam pregando um prego na testa do baiano. A coisa era tão absurda que nem o cara que filmava o traficante, ele aguentava mais ver aquela cena de sangue espalhado e o cheiro, né, do líquido. Na primeira perna ali que eles acabam tirando com a motosserra e jogando a perna perto do traficante, ele não aguentou, ele largou a câmera e começou a passar mal, saindo até ali de dentro, enquanto o seu Ildebrando observava tranquilamente a mutilação acontecendo. O baiano chegou a pedir para que matasse ele de uma vez, ele não aguentava, mas aquela tortura era enlouquecedor. Quando o deputado sentiu que o baiano pagou o suficiente pelo que havia feito, ele deu um tiro na cabeça, acabando com a vida do homem. O corpo, em pedaços, foi jogado em um terreno baldio na Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco. Os restos mortais foram encontrados no dia 3 de julho por moradores que faziam caminhadas na região. E a descoberta rapidamente estampou manchetes de jornais locais. Ele foi enterrado também como indigente, assim como o filho. E político, vocês sabem como funciona, né? Para quem imagina que publicamente seu Ildebrando estaria dizendo alguém pagou pela morte do meu irmão, não, ele se mostrava possesso, indignado. Como que fizeram isso com esse homem, meu Deus? Como que fizeram isso? Que absurdo! Só poderia ser coisa do Huguinho fazer uma desgraça dessa, porque ele, né, não buscava vingança, mas ele queria a justiça pela morte do irmão. Itamar, né, que morreu, o candidato a prefeito que era vereador. Ao ser questionado de o porquê que o Huguinho faria isso com um comparsa, aí o deputado respondia que só poderia ser o quê? Uma queima de arquivo, obviamente. Mas não se demora muito para que as imagens desta gravação, gente, vazassem. Só poderia ser, então, o traficante que saiu vomitando lá, né? Passou mal. Aí deu para a cabeça dele, porque, na verdade, esse traficante ele chegou a depor, né, contando o que aconteceu, enfim. Essas gravações, elas nunca foram mostradas a público. O Francisco, dias depois, o traficante, né, ele foi assassinado e decapitado. Arrancaram a cabeça dele. E também foi deixado às margens de uma estrada em Rio Branco. A família do Huguinho, onde estava a Clerisnar, a esposa e os filhos, eles continuavam escondidos na fazenda do seu Dário. E o seu Dário acaba sabendo do acontecimento do filho do baiano, né?
E aos poucos a Clerisnar também ficou sabendo, e ela foi ligando as informações e ficou sabendo o quanto o marido dela estava envolvido naquela desgraça. O seu Dário começou a ficar com medo. Ele sabia que estava abrigando aquela família, que aquilo ali poderia custar a própria vida. E diante disso, ele vai até a cidade, lá no Rio Branco, né, e procura o secretário de segurança. Ele explicou que a esposa do Huguinho e os filhos estavam escondidos em sua propriedade e ele pediu proteção para a família e para ele também, né, para que ninguém os matasse. Foi aí que foi feita uma reunião no Tribunal de Justiça com representantes da Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público Estadual e Federal. Era a chance, né, de resolver a situação legalmente antes que o Esquadrão da Morte chegasse lá. Bom, mas aí quem estava nessa reunião era o seu Aureliano Pascoal, comandante da Polícia Militar, né, e primo do deputado. Ao ouvir a informação que a família do Guinho estava ali, ele sai da sala e já volta com o seu Ildebrando, que diante das autoridades estaduais ele deixou claro que ninguém deveria interferir na vingança da morte do irmão dele e que quem tentasse atravessar o seu caminho seria tratado como inimigo. Um recado bem dado, né? O seu Dário, coitado, voltou para casa desesperado. Ele sabia que o pior estaria por vir. Ele acertou em cheio, inclusive, né? Porque naquela madrugada, 8 homens mascarados e fortemente armados invadiram a sua propriedade à procura de Clerisnar e as crianças. O coitado do seu Dário, contra a vontade, foi obrigado a entregar a família. 2 veículos já estavam no portão, o Tempra e uma picape. Eles seguiram com a família do Huguinho. O seu Dário não aconteceu nada com ele, mas essa família foi lá pelo caminho da BR-317, onde a Clerisnar e as crianças elas foram questionadas várias e várias vezes sobre o paradeiro do Huguinho. E eles não sabiam de fato onde ele estava. O motorista conhecido aí como Coroinha, ele para num trecho de uma estrada que não tinha nem casa, não tinha movimento, nada. E aí eles colocam a Clerisnar e os filhos para fora do carro e começa uma gritaria só. Porque a Clerisnar, ela era agredida com fios elétricos e várias vezes questionada onde é que está teu marido, ela dizia que não sabia e o fio pegava. Até que eles, vendo que ela não falaria nada, acabam pegando a filhinha dela de 7 anos. Eles rasgam a roupa da menina, né, fazendo com que fariam algo ali, vocês entenderam, né, contra a criança. Para ver se a Clerisnar abria a boca, mas ela não falava nada. Ela disse, eu não sei do esconderijo do Huguinho, eu não sei. Então, esses homens acabam encapuzando tanto a Clerisnar quanto os filhos dela e jogam eles no porta-malas. Mas a Clerisnar, ela acaba ali entregando para esse Coroinha, para o motorista, um bilhete onde tinha o número de telefone do marido, que na verdade não era o telefone dele. Era o telefone de uma prima dele que ele deixou como contato, e essa prima morava em São Paulo. O grupo, então, seguiu destino à fazenda do seu Ildebrando, na zona rural de Boca do Acre. E assim que eles chegam na casa, a Clerisnar, ela foi levada para uma sala dentro do casarão, onde ela passou a ser interrogada sob a mira de um revólver, e quem passa a questioná-la por horas e horas e horas é o próprio deputado, que junto com o primo dele militar, Aureliano, começaram a explicar, né, o desserviço que o marido dela havia feito e que ela mesma deveria colaborar com toda a investigação, apontar onde estava o marido, e aí ela conta tudo o que aconteceu naquela noite, que ele apareceu em casa, mas que ele fugiu, que era para ela ficar na fazenda, e a história do acidente. Bom, já era dia quando os comentários na mídia começaram a se espalhar minuto a minuto, porque um traficante havia sido encontrado sem cabeça, havia também a morte do baiano, o sumiço da família do Huguinho, e aí o deputado começou a ficar encurralado entre a mídia. Se sumisse mais alguém naquele momento, principalmente da família do Huguinho, eles poderiam descobrir que seria obra do próprio deputado. O caso passou então a ser acompanhado por membros do Ministério Público e da Procuradoria da República.
Um procurador federal ele chegou a declarar à imprensa que as autoridades estavam tomando providências para garantir segurança à família. E a exposição começou a incomodar ainda mais o seu Hildebrando, que decidiu então usar a própria Clerisnar para tentar conter aquela repercussão. Diante disso, ele faz da seguinte forma: ele obriga ela a prestar uma entrevista para a TV Gazeta, que vai até a fazenda dele. Só que chega lá, ela fica numa sala com o pessoal da reportagem, mas fora, na porta, já havia os homens de segurança dele, os braços direitos do seu Hildebrando. Então ela vai dizendo nessa entrevista que ela não foi sequestrada, mas que ela estava sob proteção de amigos. Mais tarde, o seu Hildebrando, ele liga para o pai do Huguinho, o velho Hugo, que é aquele militar aposentado que morava no Piauí. E aí ele conta que a família estava sob seus poderes e que se esse homem não desse um jeito de entregar o paradeiro do filho foragido, aquilo tudo não acabaria bem. Mas o velho Hugo, ele disse que não sabia do paradeiro do filho. Uma outra ligação que o seu Hildebrando faz é para prima do Huguinho, que morava em São Paulo, que é aquele número que a Clerisnar deixou. Só que ele bota a Clerisnar para falar nesse telefone. É onde ela conversa com essa prima do marido e ela diz o seguinte: olha, então eu vou viajar até o Huguinho aparecer, vou ir para tua casa. Passa-se uns dias, eles se organizam nessa viagem, a Clerisnar com os filhos, junto com o Coroinha, né, um policial que era da confiança do seu Hildebrando, eles vão para São Paulo, vão para a capital. A missão do Coroinha, que se chama na verdade Manuel, né, era vigiar de perto aquela esposa e esperar a chegada do Huguinho. Deu dia 24 de julho de 96, quando a Clerisnar, os filhos e o Coroinha, o Manuel, eles chegam em Guarulhos, onde eles foram recebidos pela prima do Huguinho, né, a dona Terezinha, que questionou para ela: tá, mas quem é esse homem, Clerisnar? E aí ela diz: não, é um amigo da família e ele vai passar uns dias com a gente. O irmão da dona Terezinha, também primo do Huguinho, ele achou assim a Clerisnar um pouco estranha, mas não deu importância. Chega o dia seguinte, ele acaba assistindo uma reportagem na TV sobre o suposto sequestro da Clerisnar. Ele achou importante buscar a Procuradoria da República no Acre e relatar, né, o que ele sabia, que a família estava em São Paulo e que a Clerisnar estava acompanhada de um homem ligado ao grupo do Hildebrando. Os procuradores federais, que não integravam a rede de proteção política de Hildebrando, conseguiram uma ordem de prisão temporária contra o Manuel Coroinha. E aí eles entram em contato com a Polícia Civil de São Paulo e poucos dias foi montada uma operação para resgatar a Clerisnar e os filhos do domínio do possível risco, né, do Coroinha. Inclusive, ele assistia a TV no momento em que a equipe policial arrebentou a porta do apartamento, que acabaram prendendo imediatamente. A partir daí, a Clerisnar e os dois filhos dela foram embora para o Piauí, sua terra natal. E quem decide voltar para sua terra natal é o Huguinho também, que a esse tempo todo estava lá escondido no Recife. E ele pensa que voltando para sua terra natal, em Avelino Lopes, no Piauí, onde ele nasceu e cresceu, seria uma boa ideia, porque ali tem conhecidos, tem familiar. Portanto, ele vai para a casa do seu José Ferreira Venâncio, conhecido na comunidade como seu Dudé, que era casado, inclusive, com a dona Zelar. Esse casal, a dona Zelar, né, ela era prima da Clerisnar. Enquanto o seu Hildebrando estava longe de desistir de se vingar da morte do irmão dele, acaba oferecendo 50 mil reais a quem procurasse e encontrasse o assassino foragido. Ele queria a cabeça do Huguinho a todo custo. Então sai, imagina, uma recompensa de 50 mil reais, que hoje já é um dinheiro absurdo. Na época, imaginem quanto isso valia, né? Foi aí que o seu Dudé começou a pensar assim: ó, alguém, não dá para te ficar assim, sem trabalhar, sem nada, né? Acho que é melhor tu ir para Parnaguá,
trabalhar lá com o velho João. O velho João era um antigo conhecido da família. Ele trabalhava com lavoura, gado, né? E aí lá o Huguinho poderia fazer negócio, levantar um dinheiro também, né? Para sustento da família, sustento próprio, quem sabe procurar ali um lugar seguro, longe, porque na verdade várias pessoas estariam em risco. O Huguinho ele vai para esse sítio do velho João, lá ele começa a vender uma cabeça de gado e outra, compra um caminhãozinho para estar transportando os animais e não demora muito para a galera ficar sabendo, né, que ele estava naquela região, que ele era procurado e que ele deveria estar preso por assassinato do seu Itamar. E nessa, quem fica sabendo dessa recompensa, bem como do ocorrido, é o Osório. Lembra do Osório, aquele amigo lá que estava com ele no dia da morte que o Huguinho cometeu contra um fazendeiro, roubou ovelha e tal? O Osório? Então, o Osório fica sabendo que eles queriam 50 mil reais pela cabeça do Huguinho. Aí ele diz assim, peraí, eu vou levantar um dinheiro já, né? Porque eu sei onde ele tá, é só eu entregar mesmo. O Osório não perde tempo, ele procura o tenente Rodrigues para dizer onde estava o Huguinho e propôs entregá-lo. Ainda no dia 7 de janeiro de 97, o tenente entra em contato com o grupo da morte lá no Acre e informa que o Huguinho estava no Piauí, trabalhando numa roça em Parnaguá. Eles combinam ali um encontro e logo os homens contam a novidade para o seu Hildebrando Pascoal. Esse homem não perde tempo. Ele pega um avião até Brasília, junto com o Raimundo Alves de Oliveira, né, o Raimundinho, e seguem de ônibus até Piauí, onde se hospedam em um hotel. E conforme foi acertado ali, né, com o tenente Rodrigues, o horário, tudo direitinho, eles se encontram, ocorre o pagamento pela cabeça do Huguinho, fica tudo certo, mas era preciso levar o seu Hildebrando junto com o Raimundinho, onde estava então o Huguinho. Para isso, o tenente Rodrigues fala com Zé Carlos, um homem de sua confiança, para que levassem eles até Parnaguá. E é exatamente isso que acontece, tá? O Zé Carlos vai levando o Raimundinho e seu Hildebrando, onde o foragido estava trabalhando com o Dudé e o velho João na fazenda Itapuã. No dia seguinte, 8 de janeiro de 97, por volta das 6 da tarde, estava esses três homens trabalhando com gado quando, de repente, eles observam que para uma besta em um Fiat Uno naquela propriedade. E aí eles, será quem é que chegou? O Huguinho. Entra em colapso quando ele vê o seu Hildebrando Pascoal descer do carro. Ele tenta correr, mas acabou sendo alcançado tanto pelo Zé Carlos quanto pelo Raimundinho que pegaram ele. O Huguinho gritou, pediu socorro, disse que eles iam matá-lo e iam mesmo, ele sabia disso. O seu Hildebrando acabou acalmando o seu Dudé e o velho João, dizendo assim, não, a gente é da Polícia Federal e a gente veio prender ele. Inclusive, eles colocam algemas no Hugo. E na hora de colocar dentro do carro, mas para causar estranheza naqueles dois que eram tão conhecidos do Huguinho, né? Eles percebem que colocaram ele no chão do carro, abaixado e não sentado no banco. Se ele fosse para prisão, ele poderia ter ido sentado, mas não, ele foi abaixado. E o seu Hildebrando, inclusive, sentado no banco de trás do Uno, com os pés em cima do Huguinho. Mas, coitados, né? Eles não tinham como interferir diante da posição daqueles homens poderosos. O grupo seguiu em direção à região Formosa, no Rio Preto, na Bahia. No caminho, o seu Hildebrando insistiu saber os motivos que teriam levado o Huguinho a matar o irmão dele, Itamar. E aí o Huguinho respondeu que matou porque ninguém gostava da família Pascoal no Acre. Bom, gente, cerca de 12 quilômetros ali entre a fronteira de Piauí, já no território baiano, o seu Hildebrando mandou o Zé Carlos sair da estrada principal e seguir ali por uma estrada de chão. Já era noite, tudo escuro, quando o Huguinho foi retirado do veículo por Zé Carlos e Raimundinho e arrastado até o interior de um sítio,
de uma propriedade particular, tá? Lá eles jogam esse Huguinho na cerca de arame farpado, tá? Que nem fosse um lençol estendido, assim. E segundo as investigações, o seu Hildebrando sacou uma faca e desferiu um profundo corte no pescoço do Hugo, que se esvaiu em sangue. Depois ele falou em voz alta: "Pronto, cumpri minha promessa que eu fiz, minha mãe." Dizem que ele ainda olhou para o céu e falou isso. Bom, terminado o serviço, o grupo seguiu viagem até Barreiras, na Bahia, onde o seu Hildebrando pegou um transporte, foi até Brasília e depois embarcou para sua cidade natal, no Rio Branco, no Acre. No dia 11 de janeiro daquele ano, um adolescente passa pelo local da BR-135 e vê aquele corpo em decomposição. A coisa era feia demais, o rosto desfigurado, os animais haviam se alimentado de parte do corpo. Desesperado, ele chamou a polícia, que foi até o local atender a ocorrência. Não era possível identificar de quem era aquele corpo. Nem marca do golpe de faca no pescoço, nem nada. O corpo estava extremamente inchado. O delegado responsável determinou o sepultamento como indigente. Tempos depois, a família do Huguinho, sem saber nem encontrar ele, nem nada, ele não estava em nenhuma prisão, eles acabam sabendo que havia sido encontrado um corpo nos limites do estado baiano. Resolveram ir até a cidade e identificaram os pertences de Huguinho. Enquanto isso, lá no Acre, começou uma outra fase, a de fechar a boca de quem sabia demais. Gente que tinha visto, participado, decidido finalmente falar algo sobre o crime, né? Sobre o grupo de extermínio do Hildebrando Pascoal. Uma dessas pessoas era o policial civil Walter José Ayala. Durante anos, ele foi não apenas um investigador qualquer, ele era descrito em relatórios como alguém que chegou a integrar na rede criminosa e a atuar ao lado do seu Hildebrando. Houve relatos de um pacto de silêncio que havia sido feito entre os dois. Se um deles abrisse a boca, o outro morreria. Com o tempo, o investigador Ayala rompeu esse pacto e converteu-se à Assembleia de Deus, disse que estava arrependido do que fez e passou a comentar com pessoas próximas que ele pretendia denunciar o esquema para autoridades de direitos humanos e para comissões que investigassem o esquadrão da morte no Acre. Era tudo o que seu Hildebrando não podia tolerar naquele momento, porque em setembro de 97 ele se preparava para depor como testemunha sobre a atuação do grupo. O seu Walter José Ayala, ele foi executado com tiros a queima-roupa dentro do ônibus coletivo no Rio Branco. Ele estava indo e vindo como qualquer trabalhador. Quem olhasse de fora veria só mais uma morte brutal na cidade acostumada com violência. Mas para quem acompanhava as investigações ficava claro que este homem havia sido calado antes de chegar ao microfone. Anos depois, a Justiça Federal reconheceu que seu Hildebrando e outros integrantes do grupo planejavam e executaram esse crime. Um outro nome fundamental nessa teia toda é o de Sebastião Crispim da Silva. Ele não era um inocente também, né? Era um ex-integrante do próprio Esquadrão da Morte, um cúmplice que conhecia o funcionamento interno da máquina. A Comissão de Direitos Humanos e a CPI do narcotráfico queriam ouvir ele e os detalhes dos crimes mais monstruosos atribuídos ao grupo, incluindo o esquartejamento do baiano e a tortura do gurizinho dele, né, do Hilder. Ele seria uma testemunha-chave, mas alguém capaz de dizer com nome e sobrenome, né, quem que mandava e quem que obedecia. Só que esse depoimento, gente, ele nunca aconteceu, porque em 97, poucos dias depois da execução do seu Ayala, o seu Sebastião também foi assassinado em Rio Branco. Ele também estava na lista de testemunhas da Subcomissão Nacional dos Direitos Humanos que investigava o grupo de extermínio. De novo, o padrão se repetiu. Quando alguém ameaçava romper o silêncio e ia cooperar com as investigações, morria antes de chegar no tribunal. Mas a limpeza de pista não parou por aí. Em novembro de 98 foi a vez do policial civil Jonaldo Martins entrar nessa contagem macabra. E o Jonaldo, ele tinha um histórico de conflito direto com a família dos Pascoal.
Anos antes, ele havia agredido o subtenente, seu Itamar, o irmão do seu Hildebrando, aquele que foi assassinado, e disparado tiros também contra ele numa briga. Esse episódio ele não passou por esquecido. Quando estouraram essas denúncias contra o Esquadrão da Morte, o Ronaldo ele passou a ser visto como alguém que poderia depor, contar histórias antigas, revelar bastidores de violência dentro da própria polícia. Então, em 98, o Ronaldo Martins ele foi assassinado e um dos acusados, conhecidos aí como o Del, que chegou a assumir a autoria do crime, dizendo que teria matado este policial por vingança pessoal, porque em cara de homem não se bate. E essa versão, no entanto, aí, né, caiu como uma luva para aliviar a barra do seu Hildebrando, apontado lá adiante como um mandante de homicídio. Promotores e relatórios da época sustentam que os assassinatos de Ronaldo ele não foi um caso isolado de ego ferido, mas um capítulo da tragédia de eliminar quem poderia testemunhar contra o coronel. Mas para o próprio, o que valia mesmo era subir no palanque e fazer aquele belo discurso que ele sabia e muito bem. Agora, se o seu Hildebrando, ele realmente era um bom político, né? Eu já não tenho conhecimento, mas acredito que a maioria do povo do Acre gostava muito dele, muito mesmo, porque assim, gente, ó, ele sempre foi muito popular. Ele saiu candidato, por exemplo, a deputado federal em 98 e ele se elegeu com o maior número de votos da história do Acre. Naquele ano, ele foi um dos mais votados de todo o país, como deputado federal, sabe? Então, assim, queira ou não, este homem era muito popular no meio daquele povo. Não dá para entender como, mas era. Mas as coisas, elas começam a ruir ainda em 99. Muita coisa começou a ser escancarada para todo o povo brasileiro a respeito do seu Hildebrando. São tantas, mas tantas acusações que eu não tenho nem como falar aqui para vocês, porque é muita de verdade. São histórias cabulosas, complicadíssimas, e como o intuito deste vídeo é falar sobre os crimes do Baiano, do Guinho e do menino Wendel, é melhor eu passar para vocês essa parte, tá? Mas dentro dessas denúncias que surgiram, as mais graves e que mais chamaram a atenção foi justamente o assassinato do delegado Walter José Ayala e dos policiais, o seu Ronaldo Martins e do Sebastião da Silva. Esses assassinatos se estendiam a agentes de lei. Então, eles passaram a ser alvo da representação, né, que esse grupo transmitia. Em 22 de setembro de 99, o mandato do seu Hildebrando Pascoal foi cassado, porque ele deveria ser preso, né? E aí o que acontece é que um dia depois dele perder o cargo, os advogados já disseram para ele, ó, é melhor tu se entregar para a Polícia Federal em Brasília. E foi exatamente o que ele fez ali em torno das 4h30 da manhã, após uma negociação conduzida por esses advogados. Mas ele acreditava que os defensores dele conseguiriam fazer um milagre, fazer com que ele ficasse em liberdade, né? Até porque político nesse país não fica preso por muito tempo, ou se for preso. O mesmo acontece com os irmãos dele, demais policiais também envolvidos nas torturas e nos homicídios. Foram, ao todo, 26 homens que perderam seus cargos. A mídia se revirava em mil partes para divulgar todo aquele ocorrido. Chegaram a fazer entrevistas onde o seu Hildebrando aparecia sempre se defendendo, sempre alegando que era inocente e que Raimundinho era o culpado pela morte, principalmente do Huguinho. Mesmo assim, acabou sendo indicado em vários e vários processos envolvendo aí, desde homicídio, tráfico de drogas, tá, gente? Tráfico de drogas, formação de grupo de extermínio e ameaças. O primeiro julgamento do seu Hildebrando foi pela morte do Agilson Firmino dos Santos, né, o baiano, que ocorreu no dia 23 de setembro de 2009, onde ele foi condenado a 18 anos de reclusão em regime fechado. O irmão dele, o seu Pedro Pascoal, e o primo dele, seu Aureliano Pascoal, eles foram absolvidos pela participação do assassinato do baiano. Em novembro daquele mesmo ano de 2009, o seu Pedro Pascoal, o irmão dele, né, foi a julgamento
por conta do filho do baiano, do Wilder. E o seu Pedro, ele foi julgado pelo Tribunal de Justiça da Comarca do Rio Branco e condenado a 20 anos de prisão em regime fechado pela tortura e assassinato do guri. O Sebastião Crispim, que participou da tortura e execução do Wilder, ele foi condenado, cumpriu parte da pena e acabou assassinado durante as disputas com criminosos. Depois da condenação, no ano de 2010, a Justiça ela liberou os corpos do Wilder e do baiano para que a família pudesse transferir os restos mortais para o cemitério próximo de onde a família vivia. Foi então que a família do baiano consegue fazer esse translado. Eles nunca receberam nenhum apoio do Estado, mesmo que os dois foram torturados e mortos por funcionários públicos, nenhuma pensão e nenhuma indenização. Eles seguiram a vida abaixo de muita luta e sacrifício. Ainda naquele ano, em 2010, em novembro, o seu Hildebrando ele prestou uma entrevista ao Domingo Espetacular e quem entrevistou ele foi o nosso amado, queridíssimo Marcelo Rezende, que Deus o tenha. E essa entrevista foi bastante pesada. O ex-deputado ele disse ao jornalista que questionava ele sobre os crimes e ele dizia que ele não cometeu nenhum, que eles estavam se baseando num documento, que aquilo não era verdade. E a matéria, ainda que saiu em 2018, na verdade só, tá? Eles gravaram, se não me engano, de 2010, 2011 e essa matéria saiu só em 2018. E quem faz uma avaliação do Hildebrando é o nosso amado e colega de trabalho aqui do canal, que é o psicólogo forense Dr. Christian Costa, que desenvolve um trabalho impecável nesse Brasil afora, experiente e ímpar em seu trabalho, que desenvolve com muita seriedade. Ele disse que via sim traços agressivos naquele detento. E o Dr. Christian não errou, porque até preso o seu Hildebrando continuava a intimidar as pessoas. Um tempo depois aí dessa entrevista lá, no passado, quando ele presta, logo depois ele começa a mandar cartas ameaçando a desembargadora Eva Evangelista do Tribunal de Justiça do Acre e também a procuradora de justiça, que na verdade até era irmã da ex-mulher dele, que é a Wanda Milani Nogueira. E aí foi mais um crime que ele deveria responder. No ano de 2015, a filha do baiano, já adulta e formada em assistência social, ela começa a buscar ajuda para a família dela, principalmente para a mãe, que não teve oportunidade de estudar, passava muita dificuldade, sacrifício, desgaste com tudo que aconteceu, com a perca daquele filho, do marido, de uma forma muito cruel. Então essa filha vai em busca dos direitos, que deveria a família ter. Já a promotoria, quando recebe esse pedido, eles defendem que os familiares eles tenham acesso, a meios de tratamento psicológico, amparo financeiro, uma forma aí de recompensar, ainda que parcialmente, o sofrimento imposto. Mas, se o Estado, de fato, realizou algum pagamento ou não é informado publicamente, eu não encontrei, pelo menos. Há um irmão do seu Pascoal, o seu Pedro, com quem tinha cumprido 7 anos de prisão preventiva, ele pôde recorrer em liberdade e voltou para a cadeia em 2014, depois solto novamente, mas em 2016 ele estava dirigindo quando acabou infartando e faleceu. O seu Hildebrando seguia preso. Ele passou cerca de 17 anos na prisão, até que em outubro de 2016 ele progrediu para o regime semiaberto. Até que em fevereiro de 2017, quando ele avançou para o regime aberto e quando chega 2019, ele é condenado por conta daquelas cartas ameaçadoras que ele fez, a desembargadora e a procuradora de justiça voltando à prisão, onde ele deveria pagar mais 1 ano e 10 meses. Lembrando que o seu Hildebrando, gente, ele pegou uma condenação de mais de 100 anos, mas olha o período que ele passou preso. Enfim, o seu Antônio Oliveira da Silva, envolvido na captura e agressão do Wilder, ele também respondeu o processo. Ele pegou uma condenação e cumpriu pena. O Coroinha lá, que sequestrou a esposa,
e os filhos do Huguinho, ele respondeu processo de sequestro e associação criminosa. O Raimundinho, ele pegou uma pena bem pesada também em 2019 e foi uma leva de gente sendo julgada. O Zé Carlos, que era motorista do tenente, também pagou juridicamente por participação em sequestro e homicídio por conta da morte do Huguinho. Outros policiais foram processados, julgados e condenados por sequestro, tortura, encobrimento e participação no grupo de extermínio. Mas nada, né, gente? Nada superava a condenação do ex-deputado, que se somava a mais de 100 anos. Já no caso de José Hugo Alves Júnior, o Huguinho, ninguém foi condenado pelo homicídio, tá? Esqueci de falar. Em janeiro de 2023, a segunda Câmara Especializada do Tribunal de Justiça do Piauí declarou extinta a punibilidade de Hildebrando neste crime. O motivo foi a prescrição. A denúncia só foi oferecida em 2005, que envia o caso para julgamento pelo Tribunal do Júri, que saiu em 2015 e o processo não chegou a ir a júri em tempo hábil. A defesa ela pediu reconhecimento da prescrição e o tribunal acatou. E o homicídio de Huguinho ficou por isso, sem nada, ninguém julgado. Em 2024, já com 72 anos, o seu Hildebrando ele passou à prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Isso por conta da idade. Ele também tem vários problemas de saúde, vários mesmo, mas muito. Tanto que a cela onde ele ficava era toda adaptada, porque ele já estava com dificuldade de locomoção. O filho dele mais velho, o Hildegard Pascoal, ele chegou a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Vereadores de Rio Branco entre 2021 a 2024. Ele tentou manter a influência política na família, mas não conseguiu se reeleger nas últimas eleições e acabou deixando a vida pública. Em 2024, o filho do seu Pascoal, ele enfrentou também um baque pessoal, né? Porque a esposa dele, a Daniela Cavalcante, ela acabou falecendo. Ela precisava de um transplante de coração, conseguiu fazer esse transplante, mas parece que depois ela sofreu um AVC e nesse processo aí ela não resistiu e faleceu enquanto estava ainda internada. Bom, o seu Hildebrando ainda é vivo, né? Ele não faleceu, cumpre pena domiciliar, vai em vários lugares, a gente vê fotos dele num lugar e no outro. E o nome dele ficou na história do Acre, principalmente nos anos 90, né? Depois de décadas de processo, denúncias, CPIs e condenações, ele vive da forma que pode, né? Mais distante do poder que um dia ele exerceu. Eu acho que o vídeo, gente, ficou muito grande. Eu sei que não é um caso, né, que o pessoal tem muito interesse justamente por se tratar de um núcleo político, mas eu vejo tão necessário a gente saber desses casos que deveria ser interesse de toda a população. Por quase 2 décadas, o Acre ele viveu sob a sombra de um grupo de extermínio com tentáculos dentro da política e da polícia, né, e de instituições também. As vítimas desse período não foram apenas números em processos criminais, elas foram pessoas arrancadas de suas rotinas, de suas famílias, que ficaram destruídas, crianças executadas, inocentes torturados até a morte. E a cada uma delas conta um pedaço da mesma história, a história de um Estado que falhou em proteger seus cidadãos, mas em especial eu quero falar do gurizinho Wilder, que era o mais inocente em toda essa história. E foi o que mais sofreu. Que Deus o tenha, porque eu fiquei com o coração quebrado por conta dele. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que tu tenha gostado do vídeo. Me conta o que tu pensa a respeito desse caso, que eu tô curiosa. E deixo aqui mais uma vez um agradecimento a todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Um grande beijo e que o universo nos abençoe.